1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25. Continuando as nossas meditações desse período da Quaresma, hoje o último domingo da Quaresma, e nós estamos aí refletindo sobre a Páscoa, sobre o caminho de Jesus, sobre esse período de reflexão e meditação, né, que antecede a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, então, 1, do 18 ao 25, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os ímpios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregados a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos nas nossas igrejas a cruz. Muitas vezes nós glorificamos o Cristo ressurreto, e não que isso não deva ser feito, deve sim, mas nós precisamos lembrar da cruz que tudo transforma e que é o centro da nossa fé. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre a centralidade da cruz na pregação do Evangelho. Nós, como seres humanos, nós somos seres visuais, auditivos ou sinestésicos. Alguma coisa te chama mais atenção quando você está relacionando, trazendo a memória, mas a maioria é visual. A maioria precisa de algo para ver, para relacionar isso com ideias, com imagens, com conceitos dentro de si. E é o que a publicidade faz com a gente hoje, né? Ela manda para nós imagem de objeto, de coisas, para despertar em nós a necessidade daquilo. Você vê uma roupa nova, você vê algo novo. E é isso que acontece também com partidos políticos, com ideias, enfim, e também com religiões. Toda religião tem um símbolo, uma identidade visual para trazer à memória aquilo que aquela religião tem como filosofia, como forma de entender a vida, o mundo, enfim. Por exemplo, o budismo tem a flor de lótus, o marxismo, o martelo e a foice, o judaísmo, a estrela de Davi, o islamismo, a lua crescente. O cristianismo não é exceção. Nós sempre trazemos à memória a cruz. Só que a cruz não foi o primeiro símbolo dos cristãos. Nas paredes e nos tetos das catacumbas, os primeiros cristãos pintavam pavões, que significava imortalidade, pintavam pombas, que é simplicidade, peixes, entre outros. O peixe é da identidade visual bem lembrada quando a gente fala de cristão, não tanto quanto a cruz, mas sim. E o peixe em grego, que é o ictus, na verdade era um acróstico. Lembra que era o acróstico? Quando você pega seu nome e para cada letra você põe um significado, uma palavra, enfim. Que era o acróstico de Jesus Cristo Tel Hud Soter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então tinha uma duplo sentido, que Jesus sempre estava partilhando o peixe, e essa é a ideia de Jesus, o Salvador. No entanto, o que ganhou mais força mesmo foi a cruz. Quando nós pensamos em cristianismo, nós lembramos da cruz. Uma simples cruz, vazia, sem nada.
né? Os seus braços, muito antes, já simbolizavam aí, desde a remota antiguidade, os eixos entre céu e terra. Mas a cruz é mais que isso para nós cristãos. Ela simboliza o desejo da centralidade de Jesus Cristo. Não do seu nascimento, nem da sua juventude, nem do seu ensino ou serviço, ou mesmo da sua ressurreição, da pregação do reino, mas a sua morte, a sua crucificação. O crucifixo, como nós vemos hoje em várias repartições públicas, não foi usado até o VI século. Isso foi coisa posterior. Quando a gente fala em cruz, é a cruz vazia, sem um Cristo pregado nela. Então, os primeiros cristãos usavam a cruz vazia. Como símbolo externo também, a gente é acostumado até ver alguns irmãos que sempre fazem o sinal da cruz. Também era utilizado muito antes do VI século, já pelos primeiros cristãos, não no aspecto de superstição ou de proteção, como nós temos hoje, tá? Mas no sentido de identificar e santificar cada ato que aquela pessoa fazia. Eu faço em nome de Cristo. E santificar, uma ideia de oferecer a Cristo, de trazer à memória o Cristo que era adorado. E por que a escolha da cruz? A escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo de fé surpreende quando a gente reflete sobre o horror que era a crucificação. A cruz é o método mais cruel de execução até hoje, pois deliberadamente, propositalmente atrasa a morte, até que a sua máxima tortura seja afligida antes de morrer. A vítima podia sofrer por dias, até realmente morrer de fato. Ao adotar a crucificação, que os romanos herdaram dos gregos, e eles diziam que eles tinham herdado dos bárbaros, eles só preservavam ela para assassinos, para rebeldes e para ladrões. Os próprios cidadãos romanos, eles não podiam passar por essa execução de forma nenhuma, exceto em casos de traição extrema. Eles estavam isentos da crucificação, então ela era para aqueles de fora, para aqueles que eram considerados a escória da humanidade naquele tempo. Porque os próprios romanos achavam a cruz um castigo horrível, muitíssimo cruel e repugnante. Se os romanos, que eram os romanos, tinham horror à cruz, quanto mais os judeus, que não faziam distinção entre madeiro e cruz, entre o enforcamento ou crucificação. Eles automaticamente aplicavam aos criminosos que eram crucificados a terrível declaração da lei, que está lá em Deuteronômio 21, 23. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E aqui madeiro, seja enforcado ou crucificado, era alguém considerado maldito. Assim a gente pode compreender por que a mensagem da cruz que Paulo fala aqui em Coríntios, que ele pregava, era loucura para muitos. Como poderia uma pessoa de mente sadia adorar um Deus morto numa cruz? Justamente a cruz que era condenado, onde ele foi condenado como criminoso, submetido a uma humilde execução. Essa combinação de morte, crime, vergonha, maldição, não colocava muito respeito, nem aos romanos, nem aos judeus. Sem falar, quanto mais adorar um Deus que passou por uma crucificação. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está polemizando mesmo. Paulo polêmico, ele está aqui para polemizar. Porque ele está polemizando contra os membros de uma comunidade que estavam valorizando demais a dimensão estática da comunidade, o estar extasiado, estar em êxtase por causa de Deus. Eles colocavam em primeiro plano a sabedoria em detrimento da mensagem da cruz. Queriam saber do Cristo ressuscitado e glorificado, mas não do Jesus crucificado. Estavam convictos de que o caminho da salvação
passava pela iniciativa de buscar certos mistérios, de buscar sabedoria na posse do Espírito. Lembramos que antes da redação dessa carta, a gente falou a semana passada, né? Essa na verdade seria provavelmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios e não a primeira, que ele escreveu uma primeiro e essa foi perdida, que nós não temos aí. Por quê? A gente parte desse pressuposto, porque 1 Coríntios 5, 9 diz que ele já tinha escrito para eles anteriormente. E agora ele responde as perguntas que essa comunidade de Corinto faz a ele. Então, onde o apóstolo menciona aí que a comunidade não deveria ter contato com as coisas imorais, ele fora também questionado sobre como isso seria possível naquela cidade, lembra de Corinto? Portuária, cheia de diversão, prazer, sexo e ostentação para todos os seus moradores e para todos aqueles estrangeiros que ali vinham, né? Então, Paulo ele fala explicitamente aqui em 1 Coríntios, se a gente olhar um pouquinho antes, no versículo 11, que tinha chegado ao seu conhecimento o fato de haver desavenças naquela comunidade. Diversos partidos se formaram em torno do missionário da sua preferência. Havia o grupo de Paulo, o de Apolo, o de Cefas, e ainda tinha um grupo daqueles que julgavam cheios do Espírito Santo, os que eram de Cristo. A essa influência gnóstica que a gente também comentou já a semana passada, nesse grupo era bem perceptível. Crentes que estavam ali já de posse do Espírito Santo, os chamados pneumáticos, então, vamos tratar dessa forma, aqueles que estavam cheios do Espírito, eles acreditavam que eles possuíam o escatom, que o escatom de Deus já estava presente, que Jesus já tinha voltado. E eles desprezavam as coisas terrenas. Eles acreditavam já ter ressuscitado. Eles não esperavam, portanto, uma ressurreição futura após a morte. Eles insistiam na sua liberdade de espírito. Da posse, então, desse espírito, eles consideravam o corpo livre para o prazer sem limites. E aí entra Paulo e fala da cruz. Para uma comunidade, para um grupo ali que está nessa vibe aí do prazer sem limites, da glorificação, do êxtase. E ele diz que a palavra da cruz é loucura. Essa deve ter sido provavelmente a posição do grupo entusiasta em relação à pregação que Paulo escreve. Paulo está louco. Loucura no sentido que isso é um total contrassenso, porque contraria todas as aparências. Parece tolice dizer que Deus oferece salvação através da cruz de Cristo e não através da linguagem de sabedoria. É loucura. Sem ainda entrar no mérito, o apóstolo Paulo ele afirma que em torno dessa questão se decide vida e morte. A palavra é loucura para os que se perdem e para os que creem, porém, é poder de Deus. Então, a própria palavra da cruz faz a divisão no meio da comunidade. Provoca uma reação diferente em cada pessoa, em cada grupo. A alguns, ela parecia loucura. São os que não acreditam nela. Para outros, os que creem, ela é poder de Deus para a salvação. Na tomada de decisão entre ela ou não, se decide aí o julgamento escatológico, o julgamento do fim dos tempos. Relativizando um pouco, aqueles que se consideravam da posse do Espírito, então na comunidade, portanto cheios de sabedoria, Paulo ele fundamenta essa afirmação em relação à palavra da cruz, tomando como referência o profeta Isaías. 29:14, onde Isaías diz que a sabedoria dos sábios perecerá. E através dela se afirma que Deus rejeitou a sabedoria do descrente. Assim é fundamental, muito fundamental que Deus considere perdidos aqueles que rejeitam a palavra da cruz, por julgá-la incompatível com a sabedoria humana, ou com aquela sabedoria que eles tinham, que eles acreditavam vir do Espírito.
Então, as consequências da negação divina aí são necessariamente por 3 perguntas retóricas que Paulo faz a essa comunidade, tomadas de tradição profética. Ele sempre vai citar o profeta Isaías. E aqui a gente vê que ele cita Isaías com uma sutil evolução das perguntas. Ele diz: onde está o sábio? Que é a influência da filosofia grega. Depois ele diz: onde está o escriba? Que é a influência judaica. Ambos aqui designam o tempo marcado pela descrença. O mundo descrente, hostil a Deus, passageiro. Não há sábio, quer judeu, quer grego, que subsista perante Deus. Com mais uma pergunta que somente pode ser respondida com sim, Paulo afirma que Deus faz enlouquecer a sabedoria da descrença. A pregação da cruz revela a loucura do mundo. Em sua sabedoria, o mundo conheceu a Deus. Aliás, em sua sabedoria, o mundo não conhece a Deus. Não foi por simples deficiência, mas sim por uma rejeição consciente do conhecimento da cruz. Foi uma tentativa do mundo de criar a sua própria sabedoria. Não precisamos da cruz, nós temos a sabedoria, é como se o mundo dissesse. Contudo, Deus não abandonou o mundo por causa disso. O seu amor foi maior que a descrença. Ele decidiu escolher um novo meio de salvação em favor do mundo. O acesso a ele, porém, está vinculado exclusivamente à fé. A loucura da palavra da cruz evidencia o juízo de Deus sobre a sabedoria do mundo. Isso é esclarecido no exemplo dos judeus e dos gregos, que na perspectiva da história da salvação representam toda a humanidade. Comum aos 2 grupos, o homem natural, é a exigência de provas para a verdade divina. Precisamos de prova para provar quem Deus é. Os judeus exigiam sinais de legitimação por parte de Deus. Os gregos buscavam por meio da razão humana a sabedoria para explicar Deus. A essas tentativas de se obter o conhecimento de Deus de maneira segura, Paulo contrapõe a pregação de Cristo como crucificado. O que para os judeus é um escândalo, uma vergonha, maldição, o que para os gregos é um absurdo. No cenário desse mundo rebelde, Paulo se volta para aquele grupo dos que chegaram à fé pela palavra da cruz e confessam que ali encontram a verdadeira sabedoria e força de Deus. E aí, paradoxalmente, ou seja, ao mesmo tempo que é uma coisa e outra, a gente encontra a sabedoria e força de Deus exatamente na fraqueza e na humilhação, segundo os critérios humanos. Somente quando a compreensão e poder humano acabam na cruz, é que a loucura de Deus pode ser reconhecida como sabedoria e fraqueza. É que Deus se torna forte. A cruz passa a ocupar o centro da proclamação do Evangelho, o ponto da auto-renúncia, de abrir mão dos nossos prazeres, das coisas que são dos nossos prazeres para as coisas que são prazerosas para Deus, de transformação, em deixar os nossos desejos em detrimento dos desejos de Deus. De forma conscientemente, nós passamos a entender a soberania de Deus e os seus propósitos, porque Deus governa soberanamente, escolhendo as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezíveis, como a cruz, para expressar o seu propósito em salvar o mundo. Deus envergonha o sábio, envergonha os fortes e anula coisas que aos nossos olhos humanos são importantes, mas que são transitórias, para dar lugar aos estatutos eternos, que são inaugurados com a nova ordem de Jesus Cristo, para que ninguém possa se vangloriar. Não é porque a gente é mais ou menos espiritual, não é porque a gente estaticamente recebe o Espírito, não é porque a gente vem na igreja ou não,
Não é porque a gente é mais estudado ou não, não é porque a gente é pior ou melhor, mas tudo é por causa dele. Paulo ele chega ao ponto central da questão a lembrar aos coríntios que a salvação deles está na cruz de Cristo. A salvação deles está na cruz de Cristo. A nossa salvação está na cruz de Cristo. Deus envia o seu Filho para salvar o mundo, para purificá-lo do pecado, para trazê-lo à comunhão com Ele. A gente pode afirmar que a cruz, como centro da mensagem do cristianismo, nasceu na mente do próprio Cristo. É o que narra os evangelistas. Quando a gente vislumbra desde cedo a Páscoa nos evangelhos, Jesus sempre diz que não é chegada a minha hora. Quando Maria pede para ele fazer o primeiro milagre, o que ele diz para ela? Mulher, não é chegada a minha hora. A hora que Jesus tanto diz é a cruz. Seu batismo, as suas tentações que a gente viu ao longo dessa quaresma mostram um caminho de sofrimento, de serviço, de morte, ao invés de popularidade e fama. Mostra sempre uma renúncia de tudo aquilo que a gente acha que é bom, de tudo aquilo que a gente acha que é sábio. O que dominava a mente de Cristo não era viver, mas dar a sua vida. Esse autossacrifício era a sua hora. Jesus viveu intensamente a sua obra expiatória todos os dias da sua vida. Com o decorrer do tempo, os apóstolos também começaram a perceber isso, após a sua morte e ressurreição, e começaram a compreender que a cruz foi a maldição necessária para ali ser pregados os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Que a ressurreição de Jesus Cristo foi a inversão do veredito humano, onde Deus exaltou e glorificou o Jesus que havia morrido na cruz. É maravilhoso isso. A cruz ela qualifica Jesus para assumir o papel de cordeiro digno. Jesus inaugura na cruz um processo redentor de toda a humanidade. Quando nós abrimos Apocalipse e vemos o cordeiro digno, aquele que é digno de abrir os selos, é o único digno de abrir os selos da história humana e colocar sobre ela o seu veredito. A cruz mostra que o sofrimento não era um meio de glória, mas que o sofrimento era a glória. Por isso, nos sofrimentos de Cristo, são antecipados os sofrimentos do mundo inteiro. Quando nós vemos os sofrimentos de Cristo na cruz, é antecipado o nosso sofrimento também. Onde a fé vê a glória, a descrença vê apenas desgraça. O que era loucura para os gregos e continua sendo para os intelectuais modernos que confiam na sua própria sabedoria, é sabedoria de Deus. E permanece pedra de tropeço para os que confiam na sua própria justiça, como os judeus do primeiro século. Estamos vivendo hoje a chamada nova era. Hoje, mais do que nunca, estão aí florescendo ao nosso redor várias correntes filosóficas de espiritualidade saudável, muito semelhante ao que acontecia no século I com o gnosticismo. E isso numa época em que a sociedade aí aceita isso amplamente. Segundo essa nova geração, salvação por meio da fé em Jesus Cristo crucificado é um absurdo. Porque você pode meditar e chegar ao nirvana e se juntar ao universo, sem sacrifício nenhum. Cada um pode salvar a si mesmo, por meio de sucessivas reencarnações também. É o que se prega. Afirmar que Deus está presente com os fracos e loucos nessa sociedade é loucura, é absurdo. É um absurdo que nós somos convidados a participar, que nós somos realmente convidados a nos apresentarmos perante Cristo e rendermos através da nossa fé o nosso coração, porque nós sabemos
que pela palavra só se vive apenas uma vez, e que Cristo levou o nosso pecado na cruz para que nós possamos estar e ter comunhão com Deus, com aquele que é o eterno, o Criador de todas as coisas. E isso nós cremos pela fé. É um encontro pessoal que acontece com cada um de nós. Que nós possamos, como cristãos, não viver também a ilusão de um evangelho que só prega a glorificação, de um Cristo glorificado, de um cristianismo fácil, cheio de glamour, sem sofrimento, que exige de Deus. Não se pode fugir dessa realidade que nos cerca, da briga com essa sabedoria moderna, que é tão destrutiva, com a briga desse cristianismo fácil dentro das nossas igrejas, que não exige comprometimento, de um conhecimento sem o amor e uma fé que não salva. Que nós possamos realmente fazer diferença através da nossa fé. Que nós possamos olhar para a nossa sociedade e ver que existe muita tecnologia. Existem hospitais com recursos modernos, tecnológicos, só que estão disponíveis a poucos. Um sistema de saúde que é o mais precário do mundo, onde doenças como gripe, cólera e dengue matam, e matam mais do que as guerras. Enquanto isso, os meios de comunicação iludem com os modernos recursos da realidade virtual. E o Cristo crucificado, onde fica nisso tudo? Continua sendo um enfeite nas repartições públicas, onde se tomam decisões que eternizam a crucificação do povo? Que nós possamos sim lembrar que existe um Cristo crucificado, que nós possamos confessar no lugar em que nós vivemos a presença do Deus da cruz, testemunhando às pessoas que na cruz nós encontramos salvação, que na loucura de Deus nós encontramos sabedoria, que na fraqueza de Deus nós encontramos forças, porque o nosso Deus fez homem como nós e viveu essa vida e participou das dores e dos sofrimentos que nós participamos. Ele foi crucificado e ele foi exaltado sim. Glórias a Deus que ele foi ressuscitado, e é o que celebraremos na Páscoa. Mas enquanto isso não vem, que nós não nos esqueçamos que a centralidade do Evangelho é a cruz. É na cruz que ele nos salvou. É o seu sangue derramado que nos liberta. E que é loucura para esse mundo. Que é loucura para aqueles que acham que são justos o suficientes e são bons o suficientes. Que nós possamos lembrar dia após dia que Cristo morreu por nós. E que essa cruz é que nos salva. Que ela seja sabedoria, que ela seja força, que ela seja direção para nós todos os dias. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar?